Olá, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Aqui no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Jesus estava falando para que os discípulos, eles vigiassem, eles ficassem atentos ao fermento dos fariseus. Fariseus eram uns religiosos que existiam na época do Senhor Jesus. Como no dia de hoje, existe católico, espírita, existe evangélico, existe muçulmano, existe diversos tipos de religiões budistas. Então os fariseus eram um povo religioso que estudava a Bíblia, que estudava a palavra, mas que não vivia. Condenava as pessoas, julgava as pessoas, mas não vivia o que estava escrito. Quando ele via alguém falhando, errando, ele dizia: a palavra do Senhor diz isso. Às vezes cometia o mesmo ato ou pior. Então o Senhor Jesus fala para que os discípulos ficassem atentos ao fermento. Você sabe que fermento é aquilo, o fermento ele dá uma base para a massa. Sem o fermento, a massa não chega ao ponto. Então, o fermento dos fariseus era a hipocrisia, ou seja, estava dentro deles. A coisa principal dos fariseus era a hipocrisia, de pregar uma coisa que não vivia. Então, o conselho que o Senhor Jesus dava aos discípulos serve para nós, para a gente vigiar, para a gente ficar atento ao que é nos ensinado. Por quê? Porque quando você vai a uma igreja, quando você vai a um templo, quando você vai a algum lugar que alguém está anunciando a palavra, você tem que prestar muita atenção no que ela está falando. Porque ela pode ser um fariseu disfarçado de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que tem muito, a aparência física, muito a mostrar que é uma pessoa de Deus. A posição que ocupa, a roupa que veste, a forma de falar. Mas o mais importante não é o que ela fala, não é a forma que ela se veste, é o que ela vive. Então, a Bíblia continua falando assim, Jesus continua falando: mas nada há encoberto, ou seja, oculto, escondido, que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo isso. A esse temei. O Senhor Jesus, ele começa dando um conselho muito importante aos discípulos. Aí ele termina com uma coisa muito forte. Ele dá um conselho para os discípulos: olha, amigos meus, meu amigo, vocês são íntimos meu. Vocês são pessoas que estão perto de mim o tempo todo. Vocês não devem temer, vocês não têm que ter medo aquele que mata o corpo. Na época dos discípulos, eles viam os romanos dominando toda Israel e matando a quem Herodes mandasse matar. Então, Jesus chegou para os discípulos e falou: olha, não tenha medo deles. Porque depois que ele matar o corpo, depois que eles matar o corpo ou corpos, eles não podem fazer mais nada, ali acabou. Mas eu vou mostrar a vocês quem vocês devem temer. Aquele que mata e tem poder para lançar no inferno. Nessa época, Deus, para poupar o seu povo, ele eliminava outros povos.
Então, o Senhor Jesus falou tanto o corpo quanto a alma. Então, o que a gente deve mais temer, o que a gente deve mais ter medo é de morrer sem a salvação. Porque vamos supor que você leva uma bala perdida, que você sofra um acidente, que você seja atropelado, que você tome um suco, um refrigerante, uma água envenenada. Alguém te matou, alguém eliminou a sua vida humana, mas essa pessoa não pode decidir para onde vai a tua alma. Deus pode. Então não se preocupe com as coisas aqui dessa terra. Se preocupe com a salvação da tua alma. E tudo que alguém falar para você, antes de você tomar qualquer atitude, ore a Deus e peça para Ele forças para fazer aquilo que foi falado, mas para não seguir, talvez, o mau exemplo que é passado. Porque Jesus, em outra passagem, ele diz: fazeis o que os fariseus dizem, mas não fazeis o que eles fazem. Então, muito cuidado com o que você ouve e com o que você vê. O que você ouve é bom, coloque em prática. O que você vê é bom, coloque em prática. O que você ouve é bom e o que você vê é ruim, elimine o que você vê e fique só com o que você ouviu. Porque se Deus usou aquela pessoa que estava em pecado, no erro, não sei o que ela está fazendo para falar contigo, porque Ele está cuidando de você. E da mesma forma que Ele falou contigo, Ele falou com ela. Se ela quiser mudar, bem. Se ela não quiser, é um problema dela. Então, fique muito atento, principalmente você que está dentro de uma denominação. A tua alma é a coisa mais importante. E não importa qual seja a denominação, seja universal, assembleia, batista, seja qual for. Eu creio que em todas as denominações, como eu já ouvi um líder falar, há homens de Deus. Há homens que obedecem a palavra, que nasceram de novo, tiveram encontro com o Senhor Jesus, conhecem o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, mas também há muitos que não são. Então, vigie e faça aquilo que o Senhor pediu para os discípulos fazer. Vigie, seja cauteloso, seja uma pessoa que vive com base na palavra de Deus e obedecendo o que Ele pede para você fazer. Deus abençoe sua vida.